Deus tem uma palavra para você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. Olá, queridos e amados irmãos, aceitem a gloriosa paz do Senhor Jesus. O texto que eu quero compartilhar com vocês é João capítulo 16, versículos 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Queridos e amados irmãos, nós estamos tratando, como eu disse, da pessoa do Espírito Santo. Antes de entrar no texto que acabei de ler com vocês, para tratar dessa questão, eu preciso voltar ao Antigo Testamento e lembrar a vocês que no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém para realizar um trabalho, para realizar uma obra e logo se retirava. Quero deixar algumas passagens do Antigo Testamento como exemplo. Êxodo capítulo 31, versículo 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício, para criar e trabalhar em ouro, em prata, cobre e em lavramento de madeira. Veja bem, vale a pena lembrar que o mesmo aconteceu com Moisés e os 70 homens, em Números capítulo 11, versículo 25, quando o Senhor desceu numa nuvem e deu a eles o Espírito Santo. E eles profetizaram e depois nunca mais. O mesmo aconteceu com Josué em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Aconteceu com Gideão em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Com Jefité em Juízes 11, 29. E aconteceu também com Otiniel em Juízes 3, 9. E até mesmo com Davi em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Todas essas passagens do Antigo Testamento que ligeiramente eu trouxe para vocês, mostra que no Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha sobre alguém para realizar um trabalho. Tendo realizado aquele trabalho, ele se retirava. Com a vinda de Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo veio. Deus enviou o Espírito Santo para ficar, para habitar a igreja. A promessa se cumpriu em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, e aí para ficar conosco, para habitar a igreja. Neste texto sagrado que nós lemos em João 16, no texto nós encontramos, pouco antes da sua morte, Jesus dando instrução aos discípulos. Jesus estava praticamente na semana da sua morte. E eles, os discípulos, iriam vê-lo
somente depois da sua ressurreição, mas apenas temporariamente até a sua ascensão aos céus. Jesus, naquele momento, reunido com os discípulos, ele estava falando exatamente da pessoa do Espírito Santo. E descreve como outro consolador. Embora Jesus estivesse indo embora, voltando para o céu, ele não iria realmente deixar os discípulos sozinhos. Ele iria enviar o Espírito Santo. É disso que ele estava tratando. Alguém que iria substituí-lo. Alguém que iria realmente fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Um substituto para falar em nome da sua ausência física. Alguém que iria, de fato, motivar os discípulos para continuar com a missão do reino nesta terra a qualquer custo. Então Jesus falava com os discípulos e dizia que ele estava partindo para a glória, mas que ele enviaria o Espírito Santo. Embora ele não estivesse mais presente com eles fisicamente, ele estaria presente espiritualmente através do Espírito Santo. Ele conscientizava os seus discípulos que ele estaria presente espiritualmente na pessoa do Espírito Santo. Em outras palavras, ter o Espírito Santo é absolutamente como ter Jesus. Bem, meus irmãos, o Espírito Santo faz por nós que servimos a Jesus o que Jesus fez pelos discípulos quando ele estava com eles fisicamente. Jesus ensinava, orientava, admoestava e confortava os corações dos discípulos. O Consolador primeiro foi Jesus, com a sua presença física. Jesus agora estava dizendo: eu vou para meu Pai, vos enviarei o Espírito Santo. Alguém poderia perguntar: Senhor, quando ele vem? Jesus disse: quando eu for. Se eu for, ele virá. Se eu não for, ele não virá. Jesus foi. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E em Atos 2, o Espírito Santo veio. Veio, mas não como no Antigo Testamento. Ele veio para ficar. Ele veio para habitar a igreja. Na verdade, a igreja precisa do Espírito Santo. Depende do Espírito Santo para desempenhar o seu papel. Para evangelizar, para buscar as almas, para lutar em prol do reino, a igreja precisa, depende do Espírito Santo. Jesus tinha sido para eles, os discípulos, um conselheiro, um guia, um amigo. Ele tinha instruído e tratado os seus preconceitos, suas ignorâncias, e havia animado os discípulos nos momentos de desânimo. Agora, depois da sua morte, da sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, tudo isto ficaria na função da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos conscientizar que dependemos do Espírito Santo. A igreja não está sozinha desde que ela busque a orientação do Espírito Santo. Jesus disse aqui no texto que ele viria, o Espírito Santo, e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto significa dizer que ele nos convence da nossa pobreza espiritual.
uma das coisas mais maravilhosas sobre o cristianismo é que nós não estamos sozinhos. Por causa do amor infinito de Deus, cada um de nós que servimos a Deus, temos o auxílio do Espírito Santo em nossa vida pessoal. E ai de nós se não tivermos este auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo no texto aqui, ele é caracterizado em várias traduções. Não apenas como consolador, mas como auxiliador e conselheiro. Na verdade, ele é tudo isso e muito mais. De todas as pessoas do mundo, o cristão é o mais abençoado. Sabe por quê? Porque ele tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade trabalhando ativamente com ele todos os momentos. Mas deixa eu falar uma coisa. A obra do Espírito Santo em nossa vida não se resume em apenas consolar. O Espírito Santo, às vezes, ele incomoda. Porque Jesus está dizendo que ele nos convence do nosso pecado. É obra do Espírito Santo nos dizer que algo está errado em nossa vida. É obra do Espírito Santo dizer que não estamos sendo aquela pessoa que deveríamos ser. E isto incomoda. É obra do Espírito Santo dizer que somos ou estamos sendo egoístas, mesquinhos e orgulhosos. Ele está sempre esquadrinhando as áreas de nossa vida que gostaríamos de manter secreta. Mas, na verdade, essas obras são unicamente misericórdia. É como um médico que nos examina no físico e nos alerta se temos uma doença grave. Portanto, quando o Espírito Santo falar com você, te incomodar para convencer você do seu erro, não endureça o seu coração. Deus fala através do escritor aos Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Você pode me perguntar, pastor, quando o Espírito Santo vem para mim? Quando você busca. Quando nós buscamos, nós recebemos. Em Efésios 5,18, a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. E em 1 Tessalonicenses 5,19, a palavra diz: não extingais o Espírito, ou seja, não deixa esta chama apagar da sua vida. É necessário buscar o Espírito Santo. Para encerrar, eu quero te levar em João capítulo 7, versículo 37. Ali Jesus estava participando de uma das festas mais expressivas do povo judeu, a festa dos tabernáculos. No último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e ele exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falava se referindo ao Espírito Santo. Jesus clamou com grande ardor e com grande ternura e com grande insistência. No íntimo do seu ser, sentia ele a imperiosa necessidade de os observadores de um rito receberem o Espírito Santo. Mas parece que Jesus está mais pronto a nos dar do Espírito Santo do que nós a receber. Note que quando Jesus falou beba desta água, ele não disse olhe apenas a água, examine apenas a água, admire apenas a água ou testifique apenas da água. Ele disse beba desta água.
Hoje é dia de você beber desta água. Busque o Espírito Santo. Quando você busca, dá lugar, ele te enche, ele habita em você. Você passa a ser o templo do Espírito Santo. Jesus foi, o Espírito Santo veio e continua conosco. Habita a igreja, trabalha com a igreja, e você hoje pode ser cheio do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em seu coração. Aproveite e busca, se encha do Espírito Santo. Deus abençoe.